No vídeo anterior, tratamos do vergonhoso caso de O.J. Simpson, que também ilustra com perfeição a famosa armadilha de Bayes, e onde a genialidade póstuma de Thomas Bayes seria claramente demonstrada. Bayes e suas ideias chegou aos nossos dias por obra do acaso, e quando um livro empoeirado foi encontrado perdido em um instante qualquer. E quando este conhecimento não é levado em conta, seja em nossas relações sociais ou nos tribunais da vida, o final pode ser trágico. Refiro-me aqui ao assustador caso de Sally Clark e a Justiça Britânica. Venha comigo. Ainda não terei a honra de apresentar a Thomas Bayes, falecido em 1761, e a Richard Price, aquele que revelaria Bayes ao mundo em 1763. Precisaremos aguardar a próxima aula para esse deleite. Bom, mas tenho aqui um assunto bem mais urgente, concernente ao drama humano, porquanto, como disse, trágico. E essa é mais uma demonstração cabal da importância do trabalho de Bayes e de Price, por que não dizer, que complementa o trabalho de Bayes, e as consequências de seu desconhecimento. Bom, e lhes apresento também a Sally Clark, uma dona de casa que decide com o seu marido que teriam o primeiro bebê. A gravidez é vivida com muita intensidade e cercada de cuidados, mas a felicidade do casal dura muito pouco, já que o bebê morre subitamente após apenas 11 semanas de vida. O diagnóstico foi da síndrome da morte súbita infantil, cujo acrônimo em português é SMSI. O casal, ainda vivendo a tristeza da perda, decide tentar novamente, e o segundo bebê morre após 8 semanas de vida. E mais uma vez o diagnóstico dizia SMSI, só que desta vez houve uma investigação. Sally foi então presa e acusada de matar os seus bebês. Não havia qualquer prova contra Sally, diferentemente de Simpson, onde não faltava nada. E Sally não era milionária e, portanto, não podia bancar uma banca de advogados. Isso também difere a situação de Sally e de Simpson dramaticamente. Então, Sally é sumariamente condenada, diferentemente de Simpson, que foi vergonhosamente absolvido. O processo de Sally Clark seguia um curso ordinário até que Sir Roy Meadow, pediatra real, faz a sua entrada triunfal no processo. Sempre lembrando que o pior testemunho processual é sempre o testemunho humano. E mais adiante em nosso curso, mais adiante em nossas aulas, entenderemos por quê. Pois bem, Meadow executou uma continha simples, mas completamente equivocada. Ele tomou a probabilidade de um bebê morrer, de morte súbita, ou especificamente uma chance de 1 em 8.544 possibilidades. E depois ele multiplicou esse número por ele mesmo para contemplar os dois casos. Isso nos leva a uma chance em
73 milhões. E nos leva também a um ledo engano, como qualquer estudante de estatística de nosso tempo sabe, e graças ao gênio de Thomas Bayes. Mas esse tipo de raciocínio não provoca qualquer surpresa quando exposto ao senso comum. E isso também inclui o cenário do tribunal que julgou a Sally Clark. Então, a continha de Sir Meadow foi o suficiente para que Sally fosse mandada para a prisão e carregando o fardo da morte de seus 2 bebês. E sendo condenada, portanto, como uma cruel assassina serial dos próprios filhos, agora a inimiga pública número 1 da Inglaterra. Para os não iniciados, repito, a continha pode parecer bem razoável, mas não é. Por isso, um neuropsicólogo, aliás, um juiz também, deveria conhecer muito bem a estatística, um guia para a vida inteligente, como recomendou o sábio Cícero. A estatística nos ajuda a entender os percalços da mente humana e seus desvios cognitivos. Portanto, sempre digo que somos maravilhosamente imperfeitos. Além disso, como veremos em nossas aulas, a lucidez não é a regra em nossa espécie. Retornando ao caso, o marido de Sally nunca deixou de lutar e recorreu, pasmem vocês, não aos advogados, mas à Royal Statistics Society, que entrou na briga com tudo. E explicando à corte tratar-se de um grave erro de lógica e probabilidade, conhecido nos meios como a falácia da acusação, e que Thomas Bayes nos ajudaria a elucidar. Na verdade, a sentença de Sally já estava emocionalmente lavrada quando o júri deixou de considerar o óbvio. A causalidade das 2 mortes é improvável, certo? Mas uma mãe matar os seus filhos é estrondosamente mais improvável. O caso foi então reaberto e descobriram pequenos detalhes nas autópsias dos 2 bebês, já que o primeiro bebê apresentou uma importante alteração cardíaca. E o segundo, certamente, havia morrido por conta de uma infecção bacteriana. Bom, Meadow teve o seu registro médico cassado, assim como o legista, que não deu destaque para as verdadeiras causas-mortes. E ambos enfrentaram a justiça por suas respectivas condutas. Enfim, eles foram condenados, mas não uma condenação proporcional ao suplício de Sally. A vida de Sally estava, portanto, liquidada. Profundamente depressiva, recorreu ao álcool em função do trauma continuado, pela injustiça dilacerante e pela perseguição sofrida na cadeia, em função da gravidade e da natureza de suas supostas acusações. Ela foi encontrada morta em sua casa aos 42 anos de idade, vítima de intoxicação alcoólica aguda, como resultado de seu irremediável desejo de acabar com a própria vida.
E alguns acreditam que a solução esteja na inteligência artificial. E mais objetivamente em um Watson, a plataforma de inteligência artificial da IBM. Um assunto interessante, né? Já que o Watson vem colaborando com os causídicos em nossos dias. Né? Mas pensem bem, precisaremos alimentar a sua base de dados em termos de desvios cognitivos. Precisaremos informar ao Watson os horários em que os processos serão julgados, o apetite dos magistrados e sua bipolaridade ou polaridade política. Watson, por exemplo, jamais livraria Simpson da prisão, o que deixa uma boa reflexão. Não apenas para substituir os advogados, ou principalmente os advogados, mas os magistrados e os jurados. Justiça e sua antítese, injustiça. Existem poucos assuntos tão demarcatórios quanto esse, e que impactem tanto as nossas vidas. Por isso, começamos pela justiça, e com narrativas tão contundentes e dramáticas. Afinal, também operamos a partir de um narrador em nossas mentes. E que, hoje sabemos, opera a partir do hemisfério esquerdo, em nosso lobo frontal. E sabemos disso, graças ao trabalho de Roger Sperry, que levou o Nobel por essa contribuição. E trabalhando junto com Michael Gazzaniga, que está vivo até hoje. Foi assim que a cultura nasceu e se tornou o contexto de nossas vidas, nos envolvendo por todos os lados. Foi assim, pela narrativa pessoal, projetada na narrativa pública, juntando, amalgamando e entrelaçando nossas histórias. Viajando de lenda em lenda, narrativa em narrativa, palavra por palavra, meme por meme, até os nossos dias. E seguimos em frente. Humanos, tropo-humanos, e como adoro dizer, maravilhosamente imperfeitos.